Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Outra coisa que eu esqueci de te falar é que no dia que eu estava conversando com a freirinha, ela me disse o seguinte, que eu tinha que me confessar, que eu tinha que deixar ali aos pés de Jesus todos os meus pecados. Que Jesus, que ele não se importava com as minhas misérias. Ele queria me perdoar e ele estava aberto a me perdoar, independente do pecado que eu tivesse cometido. Mas eu tinha que me confessar para que descortinar a minha oração para Deus. Sim. Ela falou assim, olha, para você entender, pensa assim, ó, você quer ver o sol lá em cima, ela me deu esse exemplo. Você quer enxergar o sol. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Você está numa janela, mas tem uma cortina que é um blackout. E você tem que abrir esse blackout para enxergar o sol, porque senão nem o raio do sol passa para dentro do seu quarto. Sim. Então, esse blackout são os seus pecados. Você tem que entregar eles para Jesus, para que você ore a Deus, para que você se conecte com Deus, para que Ele te ouça. Você tem que se livrar disso. E aí eu fiz isso corretamente na sexta-feira. E no sábado, eu sonho com o meu anjo da guarda me dizendo exatamente isso. Você não se confessou ontem? Pois é, hoje eu pude me apresentar a você. Hoje eu pude me apresentar a você. Aí eu acordei, olhei no relógio, era 7 horas. Acordei com uma sensação de felicidade. Gente, parecia que toda a felicidade do mundo estava no meu coração. E eu acordei correndo, já entrei no quarto da minha filha mais velha e já fui falar com ela. Falei, nossa, sonhei com o meu anjo da guarda. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela ficou lá olhando para mim, né? Você sabe como é que são os filhos? Ai, mãe, tô preocupada com você tá precisando de novos amigos. Agora você tá sonhando até com o teu anjo da guarda. Mãe, para com isso. Tô preocupada. Você não acha melhor, mãe, fazer uma terapia? Porque eu tô preocupada com as suas atitudes. Fazer uns exames, né? Para ver o que aconteceu. Mas isso aconteceu, Paulo, e era isso que eu queria te contar, porque eu acho que, de alguma forma, sabe, alguém vai ouvir e vai entender que Jesus existe, que ele está ali, independente da sua religião, independente da sua crença, Jesus está ali disposto, que ele se apresenta, que ele vem mesmo falar com a gente, sabe? A minha experiência foi dentro da igreja, no confessionário. Mas Jesus não precisa da igreja, ele não precisa do confessionário, né? Ele não está preso a nada disso. E basta a gente pedir, chamar e acreditar que de alguma forma ele aparece. E, nossa, é muito bom viver por fé, né? A gente tem que ter fé em Jesus. Porque senão a vida fica muito, muito, muito densa. O que eu acho interessante, né, dessa sua história é que ela pode parecer de cunho religioso, porque ela aconteceu dentro de um contexto religioso, né? Da igreja, do padre, a freira, dentro de um contexto religioso católico. Mas ela pode nos ensinar algo muito profundo, que não importa o caminho que você tome. Digamos que você escolheu ali a Igreja Católica porque as circunstâncias lhe levaram para aquilo, sua cultura, né, sua formação desde a infância. E não é por acaso que você foi por ali, por aquele caminho. E aí toda essa simbologia, né, católica aconteceu para você. Não só simbologia, como rituais, como essa ato de confissão e tudo mais. Mas o que interessa, de fato, a gente termina aprendendo, é que o que importa é o que acontece dentro de você, né?
Não importa se você está na igreja católica, na igreja evangélica, num terreiro de umbanda, ou que você não está em canto nenhum, não acredita em nenhuma religião e está no seu quarto. Mas quando você se conecta com Deus e você, não importa inclusive o nome, né, que você dê a esse Deus, seja Jesus, Buda, Krishna, qualquer um que seja da sua cultura, né? Não importa também, aquele símbolo é Deus para você. Então, quando você se abre e faz uma autoanálise e você procura realmente revelar aquilo que você considera que foi errado, coloca diante de Deus, aí equivale a confissão. Não importa se foi ao padre que você falou, você estava ali falando para Deus. Sim. E o padre era apenas um meio, né, assim, um intermediário, ou talvez um símbolo, né? Tanto que, literalmente, para você aconteceu assim, né? O padre praticamente incorporou um espírito ali divino e falou com você, e disse que ele conhecia, não adiantava você fazer aqueles disfarces todos, né? E, então, assim, eu acho isso é muito bom. Tem gente que pode dizer assim, mas esse relato não serve porque é um relato religioso. Não é. Ele aconteceu dentro de um contexto religioso. Mas o importante é a essência, é o que aconteceu dentro de você. Sua abertura para reconhecer seus erros, né, diante de Deus, sem restrições. E aquele reconhecimento tornou você uma pessoa melhor do que você era, limpou o seu astral, né, a energia em torno de você. E de forma que esse relato tem várias passagens, mas que se concatenam, né? Elas se emendam uma na outra. Primeiro a freirinha ela alertou, depois você fez o que ela mandou, depois o anjo disse, olha aí, tá vendo? Agora eu posso me apresentar para você. Então, nossa, impressionante, Paulo. Foi o que você falou, está dentro de um contexto religioso, mas o que importa é a essência, né? A essência é o chamado. Porque como, Paulo, que esse padre me recebeu no confessionário daquele jeito, sorrindo para mim, e ainda me chamou de filha. Filha, que bom te ver aqui. E no dia seguinte, ele não se lembrava de mim. E eu tinha estado no confessionário há 5 meses atrás. Como que ele poderia ter me reconhecido naquele dia? E ter mencionado o meu cabelo, que eu estava pensando lá, fazendo oração lá na fila, e pedindo a Deus, meu Jesus, tomara que ele não me reconheça. Ah, não vai reconhecer não, que eu estou de cabelo solto, meu cabelo, como se fosse uma capa, o meu cabelo, como se fosse uma capa me Sim. Cada um desses detalhes, né, vão mostrando a você o que realmente aconteceu, né? Não o que parece ter acontecido. E ele fala, ele menciona o meu cabelo, Paulo, ele fala, filha, que bom te ver aqui. Ele sorriu para mim como se ele estivesse achando graça, como se ele estivesse rindo de mim. Que bom te ver aqui, filha, você tá diferente, você tá de cabelo solto. Teu cabelo tá bonito, teu cabelo tá solto. Ele ficou falando do meu cabelo, tudo que eu pensava lá na fila, lá atrás. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo parecida, mas no outro contexto completamente diferente. Eu fui passar uns dias na praia e resolvi dormir na beira da praia, né? Embaixo das estrelas, olhando mesmo para as estrelas. Eu só queria olhar o universo, né? A amplitude do universo. Aí quando eu deitei ali na praia, na minha toalha à noite, num canto mais escuro que tinha para eu poder enxergar mais as estrelas, comecei a sentir a necessidade de rever minha vida e pedir perdão a Deus pelas ofensas que causei às outras pessoas, né? Desde criança, das brincadeiras de criança, aquela brincadeira maldosa, de empurrar o coleguinha, né? Ferir de alguma forma, machucar, ou então fazer bullying, né? Que acontece na escola quando é pequenininho. Eu saí pedindo perdão de tudo que eu lembrava, né? Infância, adolescência, idade de jovem e tal, tudo. Passei um tempão só ali pedindo perdão diante das estrelas e diante do universo, né? Que eu acredito que representa Deus para mim, né? Não deixa de ser uma confissão, né?
Equivale a uma confissão. Então, tanto faz eu estar fazendo isso ali diante das estrelas, como fazer isso diante de um padre, fazer diante de uma pessoa que você confia e quer compartilhar aquilo. O importante é você abrir seu coração. E, de fato, é uma necessidade evolutiva a gente fazer isso, né? Fazer essa revisão. Se for possível, fazer todos os dias, quando a gente for dormir, assim. Como foi meu dia, como eu poderia ter sido melhor, né? Ter sido melhor nesse dia, o que eu deveria ter feito e não fiz, o que eu não deveria ter feito. Então, é sempre muito bom para a evolução espiritual e para a limpeza das energias. Para descortinar, né? Para descortinar, como disse a freirinha, né? Eu nunca mais vi essa freira, Paulo. Eu nunca mais vi essa freira. E eu continuei lá na igreja o ano todinho de 2000. Isso aconteceu em 2017. 2017 que aconteceu isso. Só viu essa única vez? Essa única vez. Ela conversou comigo das 8h15 até 11 e pouco, quase meio-dia. E o livrinho que ela lhe deu, você guardou? Tem ele até hoje? Guardei, estudei. E hoje eu entendo um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho, né? Dos dogmas da Igreja Católica, porque ela me deu um resumo do catecismo, sabe, da Igreja. Sim. Chama Compêndio da Igreja Católica. E eu li, sim. Eu acho que eu li em 2 dias o livro. Porque eu fiquei tão impressionada. Pois é, mas eu fico meio aborrecida, sabe, Paulo? Porque eu gostaria de participar como membro mesmo, sabe? Mas eu não me encaixo. Eu não me encaixo na igreja. Eu não posso ser espírita porque eu acredito que Jesus é Deus. E os espíritas acreditam que Jesus é um espírito de luz. Aí já não me encaixo ali. Porque eu acredito que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu acredito nisso. Eu não posso continuar, eu não posso participar da Igreja Católica como eu gostaria, porque eles não me aceitam. Porque pelo fato de você... eu não sei se você é divorciada, mas eles não aceitam o divórcio, né? Eu sou divorciada e me casei de novo. Eu sou casada no civil com o Luciano. Mas eles não me aceitam. Porque eu não posso receber a Eucaristia, porque, segundo os dogmas, né, da igreja, eu vivo em pecado, eu vivo em adultério. O problema da religião, eu costumo ser muito crítico, né, da religião, nesses meus comentários. Mas a gente tem que saber separar essas pequenas coisas que a religião se pega e que não deveria se pegar, né? O fato de você ser casado a segunda vez e por isso você não pode participar da comunhão, isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Muito pelo contrário, isso aí se opõe ao que ele ensinou. Porque ele ensinou o perdão, a aceitação, né? Perdoar infinitamente as pessoas e aceitar elas, a sua história. Às vezes o casamento que o primeiro casamento pode ter sido um erro e não é obrigado você viver naquele erro o resto da vida porque a igreja diz que você está ali, ou não foi um erro, mas foi algo que se transformou. É natural que você tenha o direito, né, de casar novamente. Tanto que Jesus não fazia acepção, né, de pessoas, né? Tem um encontro que ele teve com aquela mulher no poço, a samaritana, né? A samaritana que ele pediu água a ela, né? Sim. E ela disse, ele disse, você já teve, se não me engano, foram 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Quer dizer, era marido de outra, né? Sim. No entanto, ela disse, Jesus, você tem que ficar com a gente aqui, porque você é uma pessoa especial, eu tenho que lhe apresentar lá na minha comunidade. E levou ele passou uma semana lá com eles, os samaritanos. Quer dizer... Ele era judeu e eles eram inimigos, né? Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Nesse evento, ele contradisse, né, 2 dos costumes judaicos, né?
Sim. ser inimigo dos samaritanos. Ele não era inimigo de ninguém, Jesus, né? Segundo, o respeito à mulher, a história da mulher, a vida que ela estava vivendo ali. Então, E ele a disse igreja... que daria a ela nessa passagem a água, né? Que ela nunca Isso, mais teria sede, né? exatamente. Então, Jesus, ele nunca desprezou uma pessoa porque ela estava errada, porque escolheu um caminho errado, mesmo que ela tivesse errado. Embora nessa questão do casamento eu mesmo não considero que você erre porque você se separou do marido que não deu certo. Mas aí é quando a religião, é quando eu critico a religião, porque aí ela se pega com coisas pequenas que não valem nada e que, pelo contrário, contradizem o que Jesus ensinou. Mas já outras práticas são muito boas. Essa prática da confissão. Você pode até dizer assim, não, eu não tenho nada que estar contando para o padre meus pecados. Isso aí se usava antigamente para que os padres pudessem controlar as pessoas, saber tudo o que acontecia na comunidade pequena. Todo mundo confessava ao padre, o padre sabia de tudo. E isso dava um grande poder a ele, né? Um poder sobre a comunidade, sobre as pessoas. Tudo bem, mas a sua intenção não era essa, e a sua intenção era se melhorar como pessoa, fazer uma revisão de vida. Então, essa revisão de vida é aceita por Deus, não importa onde ela seja feita, nem como. Se é um padre. E eu só percebi isso no dia seguinte. Por isso que eu tentei marcar com outro padre, a confissão não conseguia. Porque eu acho que Jesus queria falar comigo, sabe, Paulo? Ele queria falar comigo dessa maneira. E ele escolhe, ele é muito especial, porque eu só percebi no outro dia. Eu achei estranho a recepção do padre. Oi, filha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tem 5 meses que eu tive aqui? Como assim? E depois o fato do padre... Depois ele fez questão de lhe dizer que não lembrava. Isso para você conectar... Jesus trabalhando lá e cá, ó. Porque o padre não tinha necessidade, né? De revelar isso para mim. Ele não tinha necessidade de falar comigo. Ele fez questão. Jesus trabalhando de forma especial, porque eu fui levar lá a minha filha no outro dia para conversar com o padre. Se eu não tivesse levado, eu não teria encontrado com ele na secretaria, né? E eu não teria conversado com ele. Ele revelou isso, os 3 pedidos que ele fez na ordenação dele, ele não precisava revelar isso. Exato. Olha, tem uma outra passagem na história de Jesus, que ele conta uma parábola, né? E ele fala de um homem que foi se confessar diante de Deus, na intimidade dele, para ninguém, não tinha padre, não tinha ninguém, ele contou para ninguém. Ele foi no coração dele e disse a Deus, Senhor, eu não sou digno, né, de que o Senhor me ajude, mas porque eu sou um pecador, né? Eu cometi muitos erros. Certamente ele passou aqueles erros ali diante de Deus, entregou a Deus com humildade e disse, recebe meu pedido de desculpa, né, com humildade. E aí ele comparou com outro que cheio de arrogância chegou diante de Deus e disse, obrigado porque o Senhor me fez santo. Eu não sou como aquele. Eu sei. Você deve saber melhor do que eu essa passagem, diga aí. Mais ou menos. Eu não sou como aquele, né? Isso, eu não sou como aquele que peca e tal, eu sou comportado, faço tudo direitinho. Aí ele pergunta, qual dos 2 Deus aceitou, né, a oração? Foi justamente daquele que abriu, rasgou o coração com humildade. Sim. E aceitou sua pequenez. Diferente do outro que era arrogante, que achava que estava tudo bem, não tinha nada para confessar. Então, foi um exemplo de confissão, né, que Jesus fez. Então, não importa para quem você faz, nem a forma que você faz. Porque o que importa é você estar ali diante de Deus e tentando reconhecer os seus defeitos e se melhorar como pessoa. Esse é o objetivo da vida da gente, né? É o nosso propósito. Estarmos sempre nos melhorando. Eu acho, sabe, Paulo, que eu tive que vir para cá. Às vezes eu fico pensando, por que eu estou aqui? Porque
eu planejei uma vida totalmente diferente da que eu vivo, né? A gente Uhum. planeja uma coisa, mas a resposta final vem de Deus, né? Ele, É. certo, olhou para mim e falou, não vai dar não, minha filha. Você não vai dar isso, porque não vai prestar a Uhum. tua vida do jeito que você planejou. Então, você precisa ficar mais sozinha, você precisa refletir mais. Eu acho a vida muito, muito pesada. É. Muito pesada. Às vezes, meu marido brinca comigo, fala, gente, mas você está tão cansada, mas cansada de quê? Que cansaço Uhum. é esse? Eu tenho uma amiga que brinca comigo que o meu cansaço é de outra vida, porque dessa vida aqui eu não tenho motivo para estar cansada. É engraçado, veja, você às vezes é forçada a viver determinadas circunstâncias que interferem na sua vibração de uma forma a deixar você mais equilibrada. Por exemplo, aquele período que você passou indo para a igreja, mesmo sem estar sendo católica como deveria ser, mas você estava indo para a igreja todos os dias, ficar ali em silêncio, ficar em recolhimento sozinha, diante de Deus, né? E tudo aquilo pode acontecer com você, pela circunstância de ter onde deixar o carro. E agora você vive numa chácara, afastada da cidade, quase uma vida de eremita, que você não Sim, escolheu, mas que isso está ajudando você a manter um padrão de vibração muito mais elevado e talvez sim, necessário para a sua experiência, né, de vida. é. Se eu te contar, você não vai acreditar. Tem 15 dias que eu tô sozinha aqui. É mesmo, 15 dias Sozinha. em 15 dias. retiro, em retiro Em retiro. eremita. Retiro espiritual. Aí eu faço as minhas orações 3 horas da tarde, faço minhas orações 6 horas da tarde. E se eu não fizer, Paulo, eu sinto mal. Você acredita? Antes de ontem mesmo, eu fui para a cama com muito enjoo e muito brava. Porque às vezes, como eu te disse, que eu sinto energias, sabe? Às vezes essas energias que se aproximam de mim se misturam com o meu sentimento e eu não consigo separar. Eu não consigo separar o que é meu e Sei. o que vem de influência, sabe? Uhum. Aí eu passei um dia tranquilo, um dia bem, tá tudo bem. Aí eu fui para a cama brava, muito brava, irritada, nervosa, com enjoo. Enjoo por quê? Eu não sinto, Uhum. eu não tinha motivo para ter enjoo, porque eu sou uma pessoa que eu como muito bem, eu tenho um estômago muito bom, não tem motivo para sentir enjoo. É vertigem, vertigem Uhum. de enjoo. Sei. Como se você estivesse numa roda gigante, sabe? Sei. Ficando Uma roda tonta, né? gigante, Uhum. meio zonza, meio com Uhum. labirintite, uma coisa esquisita. Uhum. Aí quando eu percebo que eu estou muito brava assim, eu falo, gente, não tem motivo para isso. Então isso não é meu. Eu vou ter que Uhum. orar. Aí eu pego a minha Bíblia, eu leio, eu oro, eu peço a Deus, eu faço a oração do terço, que agora eu aprendi. Então eu Uhum. faço a oração do O terço terço, todos né? os dias. O terço, é. Uhum. Eu faço oração do terço todos os dias, quietinha aqui. E isso tem me ajudado muito, muito. É. Esses dias, depois que eu falei com você, eu tinha te dito que meu coração não tinha mais disparado, né? Lembra daquela história do Sim, coração sim. disparado? Uhum. Então eu demorei para perceber que isso era uma influência mesmo, uma influência espiritual. Eu demorei muito para perceber. Uhum. Agora que eu percebi, depois daquele dia que a gente conversou, eu tive um episódio do meu coração querer disparar. O que eu sinto quando ele vai disparar? Parece que o meu coração arrota. Parece Uhum. que meu coração arrota e aí dispara. Aí, Uhum. quando eu senti aquele arroto, vamos dizer assim, porque eu não tenho como explicar, é Uhum. um tranco Sei. esquisito. Aí, na mesma hora, eu parei, fiquei quietinha, mentalizei e falei o seguinte: eu não permito, em nome de Jesus, que nada me toque. Ninguém vai me tocar. O Uhum. sangue de Jesus me proteja, que Jesus seja meu escudo, minha proteção. Não me toque. E na mesma hora aquilo passou. Uhum. Não É. disparou. Interrompeu, sabe? Sei, Interrompeu. sei. E só aqui quietinha, aqui sozinha, que eu consigo perceber essas coisas.
Porque no momento, aqui no meio do movimento da cidade, do trânsito, da correria do dia a dia, quantas vezes eu senti mal no trânsito, não sabia por quê, não sabia o que estava acontecendo, isso aqui não dá para parar e concentrar, sabe? Você é uma pessoa que teve aquela abertura, né, energética para o mundo espiritual, provavelmente a partir daquela sua EQM, e agora você tem que ter aí uma vida de equilíbrio para poder conviver com isso, de forma sadia, né? E mesmo que você não escolha, mas a vida vai lhe levando para onde você tem que ir, vai lhe mostrando o que você tem que fazer. E nem tudo é livre-arbítrio, né? Nem tudo, porque, olha, Paulo, eu posso te dizer que não é. Todo mundo que veio comigo para cá já saiu, já foi embora. E eu não consigo sair daqui. Não consigo. Estou aqui sozinha, não consigo sair. Parece que eu estou engessada aqui. Engessada. É estranho. Seu marido viaja muito, né? Viaja muito. Ele trabalha em São Paulo, né? A empresa que ele trabalha, a sede é em São Paulo, mas como ele é engenheiro e trabalha com obras, ele está agora trabalhando numa obra em Cuiabá. E Cuiabá sempre foi a cidade que eu brincava com ele. Ele falava, mas onde que você quer morar? Porque você só reclama, você só chora, você só me amola. Onde que você quer morar? E eu falava, quero morar em Cuiabá. Em Cuiabá, por quê? Porque lá é quente demais. E aqui é um frio danado. Olha aqui como é que eu tô. Imagina, nessa área rural aí, né? São Paulo é muito frio e numa área rural assim, imagina. Deve ser muito frio mesmo. Todo mundo saiu. O meu marido saiu, minha filha saiu, meus filhos mais velhos saíram, e eu tô aqui. Aí eu tenho hora que eu paro e falo, Jesus, até quando eu vou ter que ficar aqui? Por que eu não posso ir também? Não posso, cada hora surge uma coisa. Você vai ficar até cumprir todo o seu propósito. E o seu propósito passa por aí, né? Você precisa desse equilíbrio energético que a solidão, que a tranquilidade aí da sua chácara lhe permite ter, né? Porque senão você estaria fazendo a sua vontade, a vontade do ego, e você parece que tem uma missão que não vai poder deixar de cumprir, né? Tem que cumprir. Verdade. É engraçado, uma vez eu me lembrei de uma entrevista de Rubem Alves, né? Aquele escritor, né? Ele disse, perguntaram a ele, né? Como ele tinha conseguido chegar naquele nível de intelectualidade, sabedoria e de dar aquela contribuição que ele estava dando para a educação, né? Para das pessoas. Aí ele disse, eu cheguei aqui nessa circunstância exata porque deu tudo errado na minha vida. Quer dizer, tudo que ele havia planejado tinha dado diferente. Por isso que ele chegou naquele local. Eu posso dizer a mesma coisa, viu? Eu fiz planos incríveis para mim e tentei conseguir aquilo, mas muitas das coisas que eu planejei deu errado e por isso eu estou hoje aqui morando num lugar muito bom em Campina Grande, cumprindo a minha missão com tranquilidade. Campina Grande, na Paraíba. Paraíba. Eu sou de Recife, né? Mas morei 48 anos lá em Recife, já faz 12 que eu estou aqui em Campina Grande. E eu considero um lugar maravilhoso, o melhor lugar que eu já morei, e eu jamais queria voltar para Recife. Agora, por quê? Porque deu tudo errado. Alguma coisa do que eu nem planejei deu certo, que foi o caso aqui de terminar vindo morar em Campina Grande, foi quase por acaso. Eu costumo brincar aqui com o pessoal daqui de casa que eu vivo tudo que eu planejei. Não viver. Eu tinha 2 listas, né, que eu planejava viver e que eu planejava não viver. Aí você não planejou não viver, está vivendo tudo. Tudo que eu planejei não viver, eu vivo hoje. E é isso, mas Paulo. Pelo menos você não é infeliz, não se revolta contra isso, né? Termina se harmonizando, né? Não, eu não sou infeliz. Eu não posso te dizer que eu sou infeliz. Mas, como eu já te disse lá no início, que eu experimentei o outro lado ali, eu acho a vida pesada, eu acho a vida sem sentido, eu acho que as pessoas são muito más,
Eu acho que falta muito amor, sabe, no coração das pessoas. Sim. Eu acho que a vida poderia ser mais leve se a gente se preocupasse mais com o próximo, se a gente dividisse o que nos sobra. Não precisa nem dividir o que você tem. Se você dividir o que te sobra, se Deus permite que aquilo esteja sobrando, é porque não é seu, você não está precisando, você pode ajudar alguém. E, infelizmente, o mundo está muito carente de amor. Né? E com isso está carente de Deus, né? Porque Deus é amor, né? Então, eu acho, foi o que eu brinquei com você lá no outro vídeo, que eu falei, morrer é bom demais. Morrer é bom demais. Difícil é viver, Paulo. Viver é difícil. Né? Conviver com as diferenças é muito difícil. Esse é o exercício que eu acho que é a missão de todos nós. Conviver com as diferenças, com amor. Eu não sei quem foi que disse essa frase, se foi Gandhi, ele disse assim, seja para o mundo aquilo que você acha que ele deveria ser. Se você tem essa consciência, né, dessa necessidade que o mundo tem, de amor, de solidariedade, de compaixão, você pode ser isso para o mundo. Se você fizer isso, uma luz vai ser acendida aí no mundo, já que o mundo está tão escuro, tão tenebroso, seja a luz. Jesus falava isso há 2000 anos. Vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe. O que o mundo estava escuro, né? O mundo estava... A luz do mundo e o sal da terra. É isso mesmo. Mas hoje em dia as pessoas estão carentes de amor. Parece que elas nem sabem mais o significado disso, não vivem o amor, não transmitem o amor, e eu acho que o segredo é o amor, né? E a gente ainda vive numa região, no Brasil, que é um país ainda muito espiritualizado. Dizem, né, que na Europa a coisa é muito mais difícil. Na Europa, lá na América do Norte, é mais difícil porque as pessoas são menos espiritualizadas e mais materialistas. Então é muito mais difícil. Isso que você está falando aqui acontece lá com mais intensidade. É verdade, muito triste isso. Eu sei, sabe, que eu sinto que a minha missão é fazer caridade. Eu preciso fazer caridade. Mas eu não sei como. Eu não sei como fazer. Porque vivendo aqui do jeito que eu tô, tão isolada, é difícil até ir para a cidade. É difícil encontrar com alguém. Vai ver que eu preciso orar pelas pessoas, isso eu tenho feito. Tenho feito muito, sabe? Oração de intercessão e pedir. Mas eu preciso estar num meio, assim, para eu fazer caridade, Paulo. Não sei como. Eu me lembrei agora de outra história de Jesus, quando perguntaram a ele coisa parecida com isso. Jesus, tu dizes que nós devemos amar o próximo, mas quem é meu próximo? Aí ele disse, o próximo... Aí contou uma história do samaritano, né? Que encontrou um homem ferido na estrada, e mais uma vez o samaritano, que era mal visto pelos judeus, foi quem salvou o homem, né? Viu ele lá ferido, aí pegou ele, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem dele, viajou e disse, eu vou deixar aqui um dinheiro para pagar os dias que ele vai passar aí. Quando eu voltar, eu acerto o resto. Quer dizer, ele foi um anjo para aquele homem, né? Mas o homem apareceu na frente dele, estava ali, no lugar onde ele passou. Então não precisa procurar o próximo. Não precisa procurar o que você vai fazer, para quem você vai fazer o seu bem. É quem se apresentar na sua frente. Se por acaso no momento... Né? É verdade. Se no momento nada está se apresentando de material, quem sabe as suas orações, sua vibração, sua luz brilhando, né? Porque você sabe, isso aqui é um oceano de energia. Se nossos corpos, tanto físicos como astrais, eles são usinas de energia. Se você não estiver ajudando ninguém aí fisicamente, mas estiver fazendo sua vibração ficar positiva, se elevar como ser humano, você eleva toda a humanidade com você, entende? Então é essa a sua missão, é fazer o que se apresenta ali na hora. Se no momento é se elevar como ser humano, talvez até mentalizando, né, paz, amor, e emitindo aquilo para a humanidade, você está como uma antena
aspergindo a sua energia no mundo. Só isso já é uma missão. Não precisa ser dar roupa, dar comida, dar casa, dinheiro para as pessoas, não. Isso aí que você está fazendo já é uma caridade, uma missão. Durante as minhas noites de sono, eu acordo muito cansada, porque eu trabalho muito durante a noite. Sim, é verdade. Né? As muito. suas missões fora do corpo. Mas eu gostaria, Paulo, de passear num lugar lindo. Mas eu não ando em lugar bonito, não, Paulo. Eu só ando em lugar feio. É mesmo. Quando você sai... Só lugar feio, parecendo favela, varal de roupa, com roupa desconectada, assim, sabe? Todo de qualquer jeito. Mas o que você faz nesses lugares? Olha, o último sonho que eu tive, vou te dar um exemplo. O último sonho que eu tive, eu estava caminhando no meio de umas casas de madeira, que parecia uma favela, no meio de quintal, varal de roupa, tanque cheio de roupa, balde com roupa suja. Eu estava caminhando num lugar assim, eu entrei numa casa de madeira, que eu tive até que forçar a porta, porque tinha muito lixo atrás da porta, muita bagunça dentro da casa. Sim. Eu tive que forçar a porta para entrar, e eu entrei procurando alguém. E tinha uma menininha embaixo da cama. Tinha uma menininha embaixo da cama, a menina devia ter uns 5 anos. Aí eu agachei embaixo da cama, olhei para ela e falei, o que você está fazendo aí? Vem aqui comigo, você está com frio? E estiquei a mão assim. Ela segurou na minha mão. Quando eu puxei ela debaixo da cama, eu acordei. Mas Olha é aí, esse tá tipo de sonho, entendeu? Eu tinha que finalizar esse sonho, eu tinha que saber para onde eu ia levar aquela menininha. Aí eu acordo assim, muito cansada, esgotada, com dor no corpo. Parece que eu carreguei pedra a noite toda. Meu marido até brinca comigo. Você dormiu bem? Peraí. Não dormiu bem. É porque ele não tem sensibilidade nenhuma. Então eu acho até que ele pensa que é frescura minha, sabe? Eu acho até que ele nem acredita. Esses teus sonhos têm a ver com a tua vida mesmo. Você está no mundo. Agora você acabou de dizer, você olha para o mundo e só vê escuridão, falta de amor, falta de compaixão, falta de solidariedade. É um mundo tenebroso, parecido com esses lugares que você anda aí quando está dormindo. Sim, então, é apenas o reflexo da sua existência, né, no mundo. Pode ser. Você veio ao mundo como uma pessoa esclarecida de luz para iluminar o mundo justamente que está escuro. E quando você sai do corpo, você vai fazer exatamente a mesma coisa no mundo astral. É uma característica sua, é uma missão sua. Ser luz. Nunca ando em lugares bonitos, nada. E mesmo na minha experiência de EQM, eu não fui para um jardim, como muitas pessoas vão. Eu não vi um rio de água límpida. Eu fiquei numa sala. Com muita gente, mas estava muito bom ali, estava ótimo. Eu não queria voltar, não. Mas é isso, Paulo. Vamos ver o que Deus tem reservado para mim, né? Às vezes eu acredito muito no livre-arbítrio, sabe? E às vezes eu não acredito no livre-arbítrio. Às vezes eu acredito que já está tudo traçado, tudo arrumado, e que você está ali... É porque o livre-arbítrio, há quem diga que ele nem existe, de fato, se você for analisar ele profundamente. Por quê? Você já nasce em condições sociais pré-estabelecidas, né? Se você nasce numa favela, no campo, numa fazenda ou num grande centro como São Paulo, aquilo ali já é um grande condicionamento para quem você vai ser, porque você nasceu ali. Aí tem as condições genéticas, né? De quem você é filho, o que você herdou geneticamente, aquilo já vai lhe condicionar biologicamente para um determinado caminho. Por exemplo, tem gente que nasce homem, mas se sente mulher. Tem gente que nasce mulher, mas se sente homem. Isso foi um livre-arbítrio? Não, isso foi uma condição dada para ele,
E ele tem que se virar com aquilo ali. Eu mesmo já conversei com pessoas que diziam a mim, olha, eu estou aqui sem saber o que fazer, porque eu descobri que eu sou apaixonado, isso era um rapaz, né? Eu sou apaixonado por outro rapaz, mas eu sei que não deveria ser assim, porque eu sou homem, eu não tenho que me apaixonar por outro homem. E não sei o que fazer. Quer dizer, isso não é livre-arbítrio, né? É complicado. Então, são condições que são dadas, né? Não é uma Psicológicas. escolha, né? Não é uma escolha. Não é uma escolha dele. Tanto é que ele estava confuso, né? Ele sabia, Exato. né? A Então, cabeça mandava uma coisa, o coração outra. O livre-arbítrio existe dentro dessas condições dadas, sociais, biológicas, psicológicas, espirituais, de todo tipo de condicionamento, né? Cultural é outro condicionamento. Você é cristã, porque nasceu num mundo cristão. Se você tivesse nascido lá na China, lá na Índia, certamente você não era cristã e não deixava de ser filha de Deus, de desfrutar de todo esse manancial que Deus, né, dá aos homens, né? Só que você daria outro nome, você chamaria Deus de Shiva, Brahma, de o teu guru não, o teu mestre seria Krishna e não Cristo, né? Então, essas condições dadas restringem o teu livre-arbítrio a um pequeno movimento dentro daquelas condições. Então, a gente não pode dizer que o livre-arbítrio ele existe de uma forma plena. Não, não existe. Ele existe dentro das condições possíveis para você. É verdade, Paulo. E tá complicado viver, não tá, Paulo? Sempre Olha, foi. outra coisa que eu não te contei, desde que eu mudei para cá, aqui para o Recanto, eu desliguei o canal de TV. Eu tenho o aparelho de TV, tem 3 aparelhos de TV aqui, mas não tem canal, não tem sinal, não assisto TV, não escuto notícia. Está isolada das notícias. Totalmente isolada, porque se eu assistir televisão, assistir o jornal, eu não fico aqui sozinha, né? É verdade. Porque é só maldade, né? É só maldade, é só violência. Até disso você está preservada, das notícias. Eu garanto a você que se você ligar a televisão, não vai ter notícias boas. Só vai ter notícias ruins. Não assisto nada. O tempo que eu tenho, que eu estou fazendo minhas tarefas domésticas aqui, ou eu tô em algum canal para entender o que acontece comigo, ou seu, outro canal também. Tem vários canais aí que eu me inscrevi, acho que são 4, que eu estou ouvindo os relatos, sabe? Que eu acho interessante. Ou eu estou fazendo oração, ou eu estou cuidando dos meus cachorros, ou estou cuidando do jardim, ou eu estou nas tarefas domésticas, mas televisão, Paulo, não mais. Tem 7 anos que eu não ligo a TV. Eu também assisto pouquíssimo. E quando assisto, tenho a sensação que estou perdendo tempo diante dela. Verdade. Agora, as televisões, assim, os canais, como você diz, né, do YouTube e outros canais de streaming, de TV, que a gente escolhe o que quer ver, aí já é diferente, né? A gente escolhe e não fica absorvendo tudo que jogam pra gente, né? Isso, aí eu escolho aqui no celular, vou lá, coloco no celular, coloco o fone, ponho o celular no bolso e vou ouvindo, né? Mas é bom. Vamos ver até quando, né? É um prazer saber que estou com você aí na chácara de vez em quando, falando. Eu passo muito tempo assistindo os relatos do teu canal, passo muito tempo. E foi isso que me inspirou a contar a minha história. Até achei que você não fosse aceitar. Porque... por conta da questão da lança-perfume, né? Sim, eu achei até que não fosse aceitar. Até comentei com o meu marido, ele falou, manda, quem sabe, né? Aí eu achei interessante. Se eu responder, eu falei, beleza, vou contar a minha história. Fiquei feliz. E é uma história muito boa, realmente. É aquilo que eu lhe disse, né? É assim como a religião não faz diferença para Deus, a forma como você teve uma experiência, o que originou aquela experiência também não interessa se foi lança-perfume, se foi um acidente de carro, se foi um sonho lúcido. O importante é a gente saber ler os sinais, né? Entender a mensagem que Deus manda através daquilo. Não tem que ter preconceito, nem científico, nem religioso. Se eu não aceitasse, seria um preconceito científico. Porque eu diria,
isso aí foi uma reação química a um produto e tal, aí cortaria logo. Mas a gente não deve ter esses preconceitos, né? Abaixa os Você está de preconceitos. parabéns, viu, Paulo, pela sua paciência com os relatos. Nossa, que paciente. Nossa, às vezes eu estou ali cuidando da minha roupa, passando roupa, que eu acho que é um momento muito, assim, que eu fico muito paradinha, né? Aí é bom ouvir. Aí eu falo, gente, Uhum. mas o Paulo é muito paciente. Meu Deus, como o Paulo é paciente. Você Mas já obrigada, viu? viu, tá sabendo que a gente tem um canal de cortes agora, né? Um outro canal Sim, paralelo, me onde eu inscrevi pego nele também. pequenos trechos, digamos, eu falei com você sobre livre-arbítrio, né? Aí eu pego aquele trechinho do livre-arbítrio e coloco, olha, o que é o livre-arbítrio, né? Ou então você contou aí 4 histórias, aí eu pego uma história dessa e coloco num corte, outra história no outro corte, cada um com seu título. E dessa É, forma a gente atende a um público que está interessado em histórias mais curtas, mais que nem rápido. gosta desses meus comentários, né? Porque aí no canal de cortes eu não apresento meus comentários, é só o relato das pessoas. Às vezes é só o meu comentário, mas é um corte. Sim. Então, é uma outra forma de também de atender ampliar um pouco mais né, o público que não gosta de coisas muito extensas, de muita conversa, né? Já outros É gostam verdade. exatamente disso, né? É verdade. Assim você atende todo mundo, né? É, Vai alegrar gregos e troianos. exatamente. Tanto Menelau quanto a esposa Helena, né? Helena e gregos e troianos. É verdade. Helena que Mas é fugiu isso. com Paris, foi lá para Troia e deixou Menelau revoltado, né? Que foi atrás dela e que fez uma guerra. Ai, Bom, olha, dessa história eu não tô lembrando, não, viu, Paulo? Dessa aí eu tá não sei, não? não. Os Não. gregos e troianos, justamente aquela guerra, né, que houve entre gregos e troianos, foi por conta de o Paris, que era um príncipe lá de Troia, ele veio visitar Esparta, né, numa Sim. missão diplomática. Mas chegou lá, conheceu a esposa do Menelau, que era o rei de Esparta, e eles se apaixonaram. Então, quando ele voltou para Troia, ele levou a Helena, ele raptou a Helena e Nossa. levou. Só que a Helena foi provavelmente porque quis, gostou dele, né? Mas o Uhum. Menelau não se conformou e fez uma guerra para ir buscar ela lá, né? E construiu navios, saiu com uma frota de 1.000 navios em direção a Meu Deus. Troia e não conseguia entrar em Troia de jeito nenhum, porque ela era muito bem fortificada. Ele teve que usar aquele artifício do cavalo de Troia, né? Ele fez um Ah, cavalo de sei. madeira E colocou e deixou de soldado lá dentro. presente. Deixou na praia aquele cavalo cheio de soldados dentro e foi embora. Fez que tinha ido embora, não? Quando os troianos viram aquele cavalo que estava lá escrito, era um presente para o rei lá de Troia, aí eles empurraram o cavalo para dentro de Troia, aí foi quando desceram os soldados, abriram os portões e ele voltou e invadiu Troia. Então Sei. foi essa história que você falou de gregos e troianos aí. Eu só mencionei o ditado popular, mas não sabia da história, não. Agora eu Pois tô é. sabendo. Foi Tá vendo? Menelau traído e revoltado porque Helena, inclusive, era considerada a mulher mais bonita do mundo. Era Helena. Aí ele foi Olha, atrás dela. tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com a mulherada no mundo, né, Paulo? Porque É a mesmo. mulherada faz Principalmente as guerra. bonitas, né? As bonitas são um É, perigo. é verdade. Ok. Então, Então, tá Xênia, bom. muito obrigado, viu, por mais essa sua compartilhamento aí de seus relatos, né? Eu que Essa tua agradeço, Paulo. doação. Você disse que não sabe para quem vai doar, né? Fazer sua caridade. Só o fato de você estar aqui com a gente, compartilhando isso e nos proporcionando essa reflexão sobre as necessidades humanas, né? De crescimento, de evolução, isso já é uma grande coisa que você está fazendo. Já é uma ajudazinha, né, Paulo? É isso aí. É isso. Mas foi É isso que muito bom, foi vai muito bom. transformando o mundo, né? Aos poucos. Porque às vezes a gente pensa que é só uma história engraçada, mas que transforma.
Eu tenho uma amiga que ela falou comigo, olha, Xene, depois que você me contou a história do confessionário, eu marquei uma confissão. Pois Porque, é. às vezes a pessoa só pensa na figura do padre, né, Paulo? Foi o que você falou, só no padre. Ah, eu vou me confessar com o padre, uma pessoa comum, né? Uma pessoa que Exato. peca como eu, né? É uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem mais fé, que ora mais, mas é uma pessoa como eu, né? Mas Tem você uma pode se pessoa. confessar diante do padre, diante das estrelas, diante de um amigo, diante de uma pessoa desconhecida na rua, contanto que você abra o seu coração, diante de você mesmo, de noite, quando for dormir. Mas abre o seu coração e diga, olha, eu errei aqui, errei ali, não quero mais errar, procuro melhorar como ser humano. Você está fazendo a mesma coisa, tanto faz. É isso. Espero que alguém aproveite alguma coisa desse relato aí, né? Com certeza, vai aproveitar. É Tá isso. certo, então, obrigado, fica aí na Eu que agradeço. paz. Você também, Paulo, fique em paz, que Deus te abençoe, te fortaleça sempre, que você continue com esse Amém. canal, com esse espaço aberto para as histórias que chegam, né? Obrigado. Deus abençoe tua família, viu? Muita Obrigado. força, muita saúde. Obrigado. Aproveita Obrigada, aí suas Paulo. orações, você que está aí em condições de orar, e ore por nós. Hoje, Pode deixar. eu fui agora no hospital com a minha filha, e foi feito um curativo no pé dela, né? Estava infeccionado, duas escaras no pé, né? Aí o médico teve que tirar todo aquele tecido necrosado, ficou um buraco, dois buracos no pé dela, um maior e outro menor. Aí ela disse, quanto tempo, papai, vai demorar isso para fechar? Eu digo, olha, não sei não, no mínimo uns 6 meses, fazendo curativos aí, curativos, no mínimo. Teve uma vez que ela teve uma lesão no pé que passou um ano para fechar, a gente fazendo curativo todo dia. Então a gente precisa de muita força também, muita energia, e eu conto com as suas orações. Pode deixar, pode deixar. Amanhã, nas minhas orações das 3 horas da tarde, como é o nome dela? Larissa. Larissa, a minha é Lara. Larissa. Ah, é? Engraçado. Então Larissa. tá bom, pode deixar, Paulo. Eu vou orar por ela. Eu não conheço ela não, mas Jesus conhece. Ele vai fazer uma Obrigado. coisa Pelo menos especial para ela. o nome você não vai esquecer, né? Ela, Não, inclusive, teve um EQM, sabe? E eu contei essa história da EQM no canal, eu que tem o assisti, título. Você viu, não foi eu contando a história dela, né? Do assisti, EQM dela. É. sim. Ela, E ela também pôde fazer uma assisti escolha. você contando sobre a mulher que você foi fazer uma reforma na casa dela. É no mesmo vídeo. Né? É. Porque essa mulher previu a EQM, que é dela, que aconteceria anos depois. Então, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, muito, muito É. interessante. Ela tá vendo? Então, você também tem certa sensibilidade, né? Já aconteceu muita coisa na tua vida. Já tem muita história. E se minha esposa contasse as coisas que ela também já viveu de experiências luminosas, dava para vários vídeos. Mas ela Escrever um não. livro. Ela não gosta, ela não quer se expor, sabe? Há Sei. poucos dias, essa mudança que aconteceu aqui, né, que eu disse, você mudei de apartamento, está recheada de experiências luminosas, de minha esposa, de minha filha. Todas duas tiveram revelações relacionadas com essa mudança aqui, muito interessantes, que a gente ainda vai aí fazer uma reflexão em família para destrinchar melhor. Mas minha esposa teve 2 sonhos com anjos, com o mesmo anjo. Né? O primeiro sonho, depois o segundo com o mesmo anjo, falando a mesma coisa, que tem a ver com essa mudança. E minha filha tinha sido, ela é mais auditiva, ela escuta. Foi advertida sobre essas mudanças que aconteceriam na nossa família, que era necessário e tal. Há poucos dias atrás, que a gente não tinha nem pensado em se mudar. E aí, de repente, por um acaso quase, a gente fez essas mudanças todas e depois se concatenou com essas revelações aí. Então, a minha vida é recheada de experiências assim também, né? Mas por isso que eu também gosto muito de conhecer as outras E por isso experiências. que você acredita nas nossas histórias, né? Também, Isso é exatamente. bom. Isso é bom. Mas é Ok, isso. então fique aí na paz, no seu retiro, ore por nós. Pode deixar que eu vou orar sim. E essa ferida vai fechar
E, nossa, num tempo muito menor do que você imagina. Pode ter certeza. Obrigado. Eu também vou rezar por ela, colocando as mãos em cima, transmitindo energia para acelerar o processo. Isso aí. Tenha fé. Um abraço, terei. viu, Paulo? Um abração para você.